Oi pessoal, então vamos começar esse vídeo do primeiro módulo entendendo o que afinal é jornalismo de dados. Para começar a explorar esse universo de jornalismo de dados, a gente primeiro precisa entender o que ele é, né, e por que a gente está tratando isso quase como um novo campo dentro do jornalismo. Vou pedir para vocês pensarem por um minuto. O que você considera jornalismo de dados? Bom, alguns vão me responder, Natália, é o jornalismo que traz aquelas visualizações incríveis, né? Visualizações de dados e informações visuais super interessantes. E eu vou dizer que não é isso. Jornalismo de dados não é visualização de dados, embora a visualização seja uma forma de apresentar as descobertas ou deixar o nosso público explorar os dados que a gente utiliza para informar sobre um determinado acontecimento. Jornalismo de dados, então, é quando eu encho a minha matéria de números. Bom, também não é isso, gente. Não é encher a matéria de números. Se você recebeu um relatório cheio de números e repercutiu todos eles na sua história, você não necessariamente fez jornalismo de dados. Inclusive a Sarah Cohen, que é prêmio Pulitzer com uma investigação guiada por dados e hoje é professora nos Estados Unidos, fala que a melhor reportagem guiada por dados não é a que vem recheada de números. De uma forma geral, o que a gente considera jornalismo de dados nada mais é do que o bom e velho jornalismo, só que com um novo tipo de fonte a ser entrevistada, que é a base de dados. E por mais que isso pareça uma mudança trivial, na verdade essa fonte, com a escala atual de produção de dados digitais, altera bastante as práticas e as habilidades que os jornalistas aplicam na sua rotina profissional. Então, antes de mais nada, jornalismo de dados e jornalismo tradicional, não existe essa dicotomia, né? Na verdade, os princípios jornalísticos, eles continuam os mesmos. A gente precisa verificar as informações, ouvir vários lados da história, questionar a fonte. Então, os dados, para o jornalismo de dados, não é um fim, né? Na verdade, ele é um meio para, de fato, contar uma boa história, que é, na verdade, a finalidade, né? O objetivo do jornalismo, tá? Bom, então usar dados para investigar, entender e reportar sobre a realidade à nossa volta é uma coisa que faz parte da prática do jornalismo de dados, mas não é exatamente uma novidade, né? E aí quem viu o filme Spotlight vai lembrar da investigação dos jornalistas do Boston Globe, que passaram por um período longo analisando artigos de jornal, documentos judiciais, livros de arquidioceses, né, para montar uma base de dados ali que ajudou a confirmar os casos de pedofilia dos padres católicos, né? Então essa investigação foi feita há quase 20 anos e não se falava em jornalismo de dados nesse momento. Tem um outro exemplo interessante, né, que aconteceu aí em 1854, a gente volta um pouquinho mais no tempo, que é do médico britânico John Snow. E ele formulou uma teoria sobre a contaminação da cólera e fez uma visualização de dados, né, vocês podem ver nesse mapa, a partir de uma coleta de evidências, que mudou completamente o entendimento que se tinha da transmissão da doença. A comunidade médica na época achava que a doença era transmitida pelo ar, e depois de um surto que matou mais de 120 pessoas, esse médico desenhou esse mapa onde estavam as vítimas desse surto. Bom, ele percebeu que elas se concentravam aí em torno de uma bomba d'água específica, né? E como parte de um experimento, ele pediu para as autoridades desativarem essa bomba. A contaminação, logo depois, caiu consideravelmente e a hipótese dele ficou comprovada. Bom, então a gente já usava dados para explicar a realidade há muito tempo, né? Por que a gente começa então a falar de jornalismo de dados só nos últimos anos? A gente tem, então, uma mudança de paradigma fundamental que diz respeito à dimensão e à escala da produção de dados digitais. Quase todas as atividades que a gente faz, que a gente pratica no nosso dia a dia, produzem rastros digitais, né? Pensa quando a gente vai, por exemplo, na academia e a gente passa a catraca da academia, a gente está produzindo um registro. E esse registro, obviamente, junto a vários outros registros dos outros usuários da academia, podem dar ao dono da academia informação dos horários de pico do espaço, né? E aí ele pode utilizar essa informação para, por exemplo, lançar uma promoção e estimular o uso do espaço no tempo que ele fica mais ocioso. Então, esse crescimento aí, que como vocês podem ver é exponencial na produção de dados digitais, é uma mudança crucial para a gente entender o surgimento do jornalismo de dados. Uma consultoria previu que em 2020, já no ano que vem, né, a gente vai chegar a 40 mil exabytes de informação digital. Então, só para vocês terem uma ideia, 1 exabyte de informação é o equivalente a 1 bilhão de gigabytes. A gente já está falando aí de oceanos e oceanos de informação digital.
Bom, além disso, nos últimos anos, a gente tem visto um movimento crescente, né, e global em prol de mais transparência dos governos e acesso à informação, né, e isso destravou o acesso dos jornalistas a dados que antes não eram disponibilizados. No Brasil, a gente passou a contar com a Lei de Acesso à Informação aí desde maio de 2012, né? E isso foi um marco bastante importante para a gente ter mais acesso a dados públicos. A gente vai falar ainda esse módulo especificamente sobre Lei de Acesso à Informação. Bom, e mais um fator que contribui para esse bom momento do jornalismo de dados é a proliferação de ferramentas que facilitam o trabalho com dados, né? Mesmo quem não domina as técnicas mais avançadas, pode fazer muita coisa utilizando essas ferramentas. Então, isso vai facilitando e deixando esse trabalho mais acessível, inclusive para os jornalistas. Aí eu trago alguns exemplos de ferramentas, a gente vai ver algumas delas ao longo dos módulos desse curso, tá? Mas o foco do curso não é exatamente ferramenta, né? Então, se a gente pega do Spotlight até hoje, a gente percebe que todos esses fatores foram contribuindo para consolidar a importância dos dados dentro das redações. Essa importância ela já vinha crescendo desde a década de 70 nos Estados Unidos, né? Já se tinha um investimento grande no que eles chamavam de precision journalism, ou jornalismo de precisão, ou reportagem assistida por computador, né? Em 1973, o jornalista Philip Meyer, né, que escreveu esse livro Precision Journalism, ele já trazia a necessidade dos jornalistas incorporarem técnicas de outras áreas do conhecimento, aplicarem métodos das ciências sociais nas suas apurações. E um acontecimento que virou a chave e fez as principais redações do mundo olharem para a necessidade de ter mais profissionais qualificados para trabalhar a base de dados foi o primeiro vazamento do Wikileaks, né? Ele vazou 92 mil documentos da atuação do Exército dos Estados Unidos na Guerra do Afeganistão. Então, esses dados eles foram vazados em 2010 para veículos como New York Times, Guardian, Der Spiegel na Alemanha. E certamente essas redações elas não estavam totalmente preparadas como estão hoje para lidar com esse tipo de vazamento, né? De lá para cá a gente teve outros vazamentos e um dos últimos aí foi o vazamento do Panama Papers, né? Que a gente já não está falando de 92 mil documentos, mas de 11 milhões de documentos e mais de 2 terabytes de dados para se trabalhar. Bom, e aí para trabalhar com essa quantidade de dados, as técnicas necessárias elas são ainda mais sofisticadas, né? Então hoje o que muita gente vem falando é que o jornalismo de dados está evoluindo para o computational journalism, né? Para o jornalismo computacional. Então a gente vê aí essa linha evolutiva. A gente percebe que para essa linha evolutiva acontecer, o que foi fundamental foi a escala e o alcance da informação digital. A gente tem o Manual de Jornalismo de Dados, né, lançado em 2012, uma das principais referências nesse tema, que aborda essa ideia na conceituação do jornalismo de dados, né? Um capítulo, ele fala, talvez sejam as novas possibilidades que se abrem quando se combina o tradicional faro jornalístico e a habilidade de contar uma história envolvente com a escala e o alcance absolutos da informação digital agora disponível. Então, aí a gente tem essa ideia da escala e do alcance da informação como fundamentais, como a mudança do paradigma para a entrada do jornalismo de dados. O Philip Meyer, que a gente já comentou, né, autor do livro Jornalismo de Precisão, ele já trazia também nesse livro a noção da necessidade de ter novas habilidades para processar a quantidade de informação disponível. Ele fala, quando a informação era escassa, a maior parte de nossos esforços estava voltada a caçar e reunir dados. Agora que a informação é abundante, processá-la tornou-se mais importante. Bom, então a gente vem vendo essa importância desse conjunto de competências para buscar, entender e visualizar fontes digitais, né? Como também já é falado no Manual de Jornalismo de Dados. E essa quantidade de novas competências, de novas habilidades, a gente vai ver ao longo desse curso. No próximo vídeo, a gente vai falar dessas habilidades que os jornalistas precisam incorporar no seu trabalho e também do fluxo de trabalho com dados.